porque fé e crer não são palavras sinônimos, como nós vimos aqui na ministração de hoje cedo. Então você que está ouvindo agora, depois, confira a mensagem que já está aí nas nossas redes sociais, aqui mesmo no Facebook da igreja. Já está postado aí, está tudo gravado. Observe a mensagem de hoje pela manhã, para que você entenda essa sequência que nós vamos estar discorrendo aqui agora, para te abençoar. Nós vimos que, por mais que você possa crer em alguma coisa, o agente motivador é a fé. Não adianta você crer em tudo certo, e eu não duvido que você creia, mas só crer não muda a vida de ninguém. Então, nós vimos aqui que fé é agir conforme você crê, conforme você acredita. Então, eu entendo que no ponto 2 agora dessa ministração da noite, eu aprendo então que a minha fé precisa de tempo para desenvolver. A minha fé precisa de tempo para crescer. Jesus muitas vezes disse, homens de pequena fé. Significa que Jesus esperava uma resposta de crescimento, uma resposta onde haveria um desenvolvimento da fé. Eu quero dizer para você que embora tudo que você possa vir a crer seja verdade, e eu não duvido disso, mas se você, querido, não fizer nada, essa sua crença não te levará a nenhum lugar. O texto que eu quero tomar por base nessa noite está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 10, e diz assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Se a minha fé leva tempo para desenvolver, para crescer, a Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Noutras traduções, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. O que me chama a atenção aqui nessa leitura de Marcos 3,10 é que as multidões perceberam que tocar nele haveria algo extraordinário acontecendo na vida delas. Agora presta atenção, o que nós precisamos analisar é o que está em Marcos capítulo 5, no versículo de número 28. Marcos 5, 28 diz assim, a mulher do fluxo, porque ela falava consigo mesma, se apenas eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Olha, essa fé veio pelo quê? Por aquilo que ela ouviu. A fé foi despertada nela. Eu mostrei para você que em Marcos 3, no versículo de número 10, as pessoas se acotovelavam, se espremiam para poder tocá-lo, porque elas sabiam que se tocassem em Jesus, o milagre aconteceria. Então o ato de tocar é uma ação, motivada pelo quê? Pela fé. Por quê? Uma crença. Agora veja comigo, se essas pessoas creem que Jesus pode curá-las, se elas creem que ao tocar em Jesus os problemas delas serão sanados, só crer nisso resolve? Não, há uma necessidade de uma ação. De qual é a ação, pastor? Ir até Jesus e tocá-lo. Agora presta atenção, a maioria de nós não estamos tocando em Jesus. A maioria de nós, sabe o que está acontecendo? Nós estamos esbarrando nele. Um esbarrão é diferente de um toque. Tocar é um ato de fé. Esbarrar, a gente esbarra em coisas, em pessoas. E quantas pessoas não esbarraram em Jesus? Mas nada aconteceu. Essa mulher disse para si mesma, se apenas eu tocá-lo, serei curada. Ou seja, a cura já estava garantida no coração dela. Antes dela tocar, ela diz, quando eu o fizer, serei futuro. Então haveria uma necessidade primária de ela agora
ir em direção àquilo que ela acreditava. Então nós vimos aqui, já falamos que emuná, a fé me traz visão. A fé não me permite ver obstáculos. A fé não me deixa ver a multidão, os empecilhos. A fé não me permite ver circunstâncias à minha volta. A fé me faz mirar em Jesus, definir o alvo e dizer: eu creio. Então agora, motivado pela fé, eu vou agir em direção a Ele. O que me chama a atenção dentro dessa mulher é que ela está dizendo: se apenas eu crer, serei curado. Agora, em Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar o quê? Esperança. E esse verbo esperançar significa cruzar o braço, eu vou sentar aqui, vou puxar o banco, eu vou sentar, eu vou esperar para ver o que acontece. Esse verbo não. Esse verbo trata de agir enquanto se espera. Enquanto eu espero, eu não cruzo o braço. Nós aqui no Brasil estamos muito equivocados ao pensar que enquanto eu estou esperando, eu não tenho que fazer nada. Eu estou só esperando, eu vou esperar. Não é? Vamos ver o que acontece. Não, esperar é agir em direção àquilo que você crê, em direção àquilo que você espera. E quando diz aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, essa mulher então podia ter analisado: oi, muitas pessoas estão tocando nele e estão sendo curadas, então se apenas eu tocá-lo, eu também serei. Agora, crer que Jesus pode curar, ela já cria. Agora, a fé vai levá-la até o toque. Então, meu irmão, não adianta você crer que Jesus cura se você não tem fé para ir até Ele, para tocá-lo. Amém? Eu não estou dizendo esbarrar, eu estou dizendo aqui tocar. Relembro a você o que eu ministrei pela manhã, no Evangelho de João, capítulo 11. Estava lá Lázaro, já no túmulo, há 4 dias. E Jesus diz para Maria e Marta: você crê que ele pode ressuscitar? E elas disseram: claro que cremos, na ressurreição do último dia, disse elas. Jesus diz: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê, nunca morrerá. Vocês creem? Elas disseram: creio. Então removam a pedra. Então retire a pedra. Porque tirar a pedra é um ato de quê agora? De fé, é uma ação, em concordância a uma crença. Então o que nós percebemos aqui é exatamente isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 20, a Bíblia diz assim: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Olha que coisa, 14 anos sofrendo de uma hemorragia, e ela foi por detrás dele e tocou-lhe na veste. Só que tem um detalhe, no livro de Levítico, no capítulo 15, diz que uma mulher sofrendo de fluxo não poderia conviver em sociedade. A lei dizia para aquela mulher: não toque. As circunstâncias diziam para ela: não se aproxime. Talvez coisas que estão à sua volta estão te limitando a alcançar a sua vitória. Situações que estão à sua volta estão dizendo para você: é até aqui, aqui é o limite. Então essa mulher conhecia muito bem a lei e os riscos. Mas também a Bíblia nos diz em Números, no capítulo 15, que debaixo do seu tzitzit, lá no hebraico, da sua orla, haverá cura, haverá salvação, haverá transformação para as nações. Então aquela mulher também conhecia a Torá, ela sabia que a lei dizia. A palavra, meu irmão, tzitzit no hebraico, em Números, corresponde a 600. E o interessante é que o tzitzit, ele tem 8 cordões e 5 laços, 5 nós. 8 e 5, 13. Com 600, 613. Ou seja, ela conhecia a lei. A lei fala sobre 613 mandamentos.
Se você somar os 613 em números corridos, nós teremos 10. 10. Aquela mulher creu que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado. O crer, ela creu que aquele era o homem de quem toda a Escritura falara. Portanto, ela creu e ela foi em direção àquilo que creu. Se você diz que crê, mas não sai do lugar, se você diz que crê e não se posiciona, se você diz que crê, mas não vai em direção, tem alguma coisa errada aí. Então agora eu quero, passando agora essa introdução, eu quero te mostrar aqui agora, no capítulo 14 de Mateus, no versículo de número 36, a seguinte passagem. Mateus capítulo 14, versículo 36. Olha bem, e lhe rogava que ao menos pudesse tocar na orla de sua veste. E todos que tocaram, ficaram sãos. Tocar é uma ação. Tocar é uma ação. Esbarrar não é. Esbarrar, você está esbarrando há muito tempo na sua vida. Agora presta atenção. O que eu quero que você perceba dentro dessa ministração é que isso já era uma verdade dentro do coração dela. Mas uma verdade dentro do meu coração, sem uma atitude, não serve para nada. A menor, presta atenção no que eu vou te dizer agora, a menor ação vale mais do que a maior de todas as intenções. A menor ação corresponde à maior que qualquer intenção. Porque uma ação, por menor que seja, ela aconteceu, ela foi. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, um homem vai dizer para Jesus, ali a partir do versículo 20, que o filho dele ora se joga no fogo, ora se joga na água, atenta contra a própria vida. Jesus vira para o homem e diz, você tem fé? Não. Jesus diz para ele, você crê? O que Jesus estava dizendo é, você crê que eu posso fazer alguma coisa? Sabe o que o homem responde? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Uma pergunta num nível, uma resposta na outra. Me ajuda na minha falta de fé. Jesus entendeu e Jesus efetuou o milagre. Eu quero dizer para você que se te faltar fé, ainda assim, você pode socorrer a Deus que pela sua misericórdia Ele atua. Pela graça e a misericórdia, Ele ajuda na pequenez da sua fé. Mas tem que ter uma fé aí. Porque aquele homem, mesmo com as suas limitações, ele foi até Jesus. Ele rasgou o coração para Jesus, dizendo, olha, eu gostaria, mas eu não tenho capacidade para isso, então me ajuda a ter. Me ajuda a ter, me ajude a romper. Isso já era uma verdade. Mas só ser verdade sem ação não funciona. Só eu acreditar que é possível sem fazer nada não vai mudar a minha realidade. Se ela tivesse apenas crido, ela continuaria com o fluxo, talvez teria morrido daquele problema com aquela enfermidade. Agora, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, nessa noite, não use mais, a partir de agora, a fé como um simples acessório. Não se pode avaliar a validade de um casamento apenas nos primeiros anos. Se eu estou falando que fé precisa ser desenvolvida, um casamento, um relacionamento, ele leva tempo. Porque a maioria dos divórcios acontecem logo nos primeiros anos. Porque no tempo do reajuste, no tempo onde estão se conhecendo, no tempo onde há um certo choque, o que eles fazem? Eu não quero mais isso, tchau. E nós precisamos entender que toda relação para dar certo, ela precisa de tempo. Por quê, pastor? Porque é o tempo que vai me fazer conhecer a pessoa com a qual eu me casei, até saber pronunciar o nome dela certinho, sem errar. Leva tempo, porque quando falo de nome, eu falo de identidade, eu falo de quem a pessoa é, no seu íntimo. Isso leva e demanda
tempo. Lá Paulo escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo de número 12, ele faz a declaração: combate um bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate de quê? Da crença? Não, da fé. Luta até você conquistar. Vá em direção àquilo que você diz que crê. Vá em direção àquilo que você está dizendo o tempo todo que acredita. Então se mova agora pela fé. Agora presta atenção. Começar crendo já é um bom começo. A gente começa crendo, que legal. O crer é ótimo. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de número 27 e 28. Mateus 9, versículo 27 e 28 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Presta atenção. Os cegos ouviram Jesus passando, questionaram: quem é? Quem é? É Jesus. E os cegos então começaram a seguir. Chegaram, Jesus estava numa casa, e agora eles adentram a casa, e diz para Jesus: Senhor, nos cure. Aí Jesus faz uma pergunta: vocês creem? O que eles responderam? Claro que nós cremos. Se nós não crêssemos, não teríamos te seguido até aqui, não teríamos rompido com as nossas limitações, com as dificuldades, com os percalços do caminho. Se nós não crêssemos que o Senhor pode, nós não teríamos saído de lá onde nós estávamos. Nós cremos, e nós estamos aqui porque a fé nos motivou a vir. Lembra o que eu sempre tenho dito? Fé é agir conforme você crê. Eles creram, portanto, agiram de acordo com aquilo que creram, de acordo com aquilo que eles acreditaram. E Jesus não falou: vai, a crença de vocês salvou vocês. Não, Jesus falou: podem ir. A fé que motivou a crença resultou em bênção. Vocês estão curados. Percebe isso? O que fez eles saírem, procurar Jesus, entrar na casa, foi a fé. A fé é uma ação. Mas por que eles foram? Porque eles acreditavam naquilo. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, para de acreditar em tudo certo, sem fazer nada. Essa crença não serve e nem vai te levar a lugar nenhum. É possível, como eu já disse, você acreditar em tudo certo e continuar nunca vivendo o melhor de Deus. É possível você continuar crendo em tudo politicamente correto e nunca ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Por quê? Porque crer e cruzar os braços não fará com que o milagre ocorra, com que o milagre aconteça. O que eles fizeram? Eles seguiram. Seguir Jesus é uma ação. Eles se aproximaram. Aproximar de Jesus também é uma ação. Credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus declara: seja conforme a vossa fé. Seja de acordo com aquilo que vocês creram. A fé de vocês trouxeram vocês até mim. Então podem ver, vejam. Agora, pelo amor de Deus, Jesus perguntou aqui se eles criam. Eles responderam: cremos. Jesus relata: seja conforme a fé e não conforme a crença. Porque vamos falar aqui a verdade aqui um para o outro, aqui, olho no olho. Eles estavam crendo errado? Diga aqui para mim, Jesus podia ou não podia curá-los? Podia. O fato deles acreditar aqui não ia alterar absolutamente nada de quem era Jesus.
Então não adianta você dizer para mim aí do outro lado que você crê. Só crer não vai mudar a sua vida em absolutamente de acordo com aquilo que você está dizendo. Porque fé é agir conforme se crê. Agora presta atenção. Mateus 14, tem uma passagem aqui que eu quero compartilhar com você, que ela é muito interessante. Mateus 14, 25. Aqui diz o seguinte, que logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E quando ele termina de despedir as multidões, olha bem, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Jesus falou para os discípulos, pode atravessar para o outro lado, que depois, mais tarde, eu encontro com vocês. Jesus subiu para o monte para fazer o quê? Para orar. Agora aqui diz o texto, que na quarta vigília, versículo 25, da noite, Jesus foi ter com ele, fazendo o quê? Andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro, vem. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora o que eu quero que você perceba aqui? Você pode crer que quem está andando por sobre as águas é Jesus. Você pode crer em tudo certo. Você pode acreditar em tudo correto. Mas se você olhar para as circunstâncias, elas trarão medo para o teu coração. Se você começar a olhar para a multidão, você vai começar a ver obstáculos e dificuldades. Se você olhar para a palavra de Deus, sobre a ordem de Jesus, venha, e você olhar para Jesus, você vai continuar andando por sobre as águas, por sobre esses problemas, por sobre essas dificuldades. Agora o que você tem que entender? Jesus estava enfrentando o mesmo vento que o Pedro. Jesus estava enfrentando as mesmas ondas que Pedro também estava. Aí você vai dizer para mim, ah pastor, mas Jesus é Jesus, né? Só que a palavra quem determinou já foi Jesus, falou, venha, pode vir. Você sabe por que Pedro afundou? Porque se permitiu distrair, porque perdeu o foco. Porque perdeu o foco. Agora, quanto mais você olhar para a circunstância, mais você afunda. Quanto mais você olhar as dificuldades à sua volta, mais você vai afundar. Mas se você manter o foco em Jesus, se você crer, a sua fé vai te levar até Ele sem afundar. Sem afundar. Você não nega a existência das adversidades, você não nega o problema que está à sua volta, você não nega as circunstâncias, você apenas nega a autoridade que elas têm para ditar os termos na sua vida. Você só nega a elas o poder de tirar de você o foco. O problema está ali, os ventos estão soprando, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu estou agindo conforme eu creio. E se eu estou agindo conforme eu creio, então eu não vou me distrair. Eu sei que o problema está aí, o vento está soprando, a onda está forte, mas eu estou agindo de acordo com aquilo que eu creio. Então eu estou nem aí para a onda, eu estou nem aí para o vento, eu estou andando nesse negócio. Meu irmão, aqui Jesus, quando Pedro afunda, diz, homem de quê? Que não crê? Vamos falar a verdade, esse homem creu ou não creu? Se ele não tivesse crido e não fosse movido por fé, ele não tinha posto nem o pé para o lado de fora. Quando ele afunda, Jesus fala que a fé dele era o quê? Pequena. Agora, raciocina comigo, eu estou falando de desenvolvimento de fé agora. Eu estou mostrando para você que a nossa fé tem que ser desenvolvida. Eu te mostrei que aquela mulher, ela ouviu que outras pessoas ao tocarem,
foram curadas. A fé então começou a brotar no coração dela. Eu te mostrei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé, ela está crescendo, ela está germinando aqui no meu coração, e ela então vai me impulsionar de acordo com aquilo que eu creio. Então aquela mulher não olhou para a lei que não diz não toque, aquela mulher entendeu que o Messias era diferente. Se você toca no sacerdote, o sacerdote fica impuro, fica contaminado. Mas quando eu toco em Jesus, ele não se contamina, mas ele me limpa e ele me purifica. Aquela mulher entendeu: se eu tocar nele, eu não vou de alguma forma condená-lo. Se eu tocar nele, ele não vai ser imundo. Se eu tocar nele, eu serei purificada, eu serei salva. A fé cresceu. A fé desenvolveu. É o que nós estamos vendo aqui. Aqueles cegos ouviram falar de Jesus, e o que eles ouviram gerou fé no coração deles, e eles então agora estão agindo conforme creem, porque agora a fé vem pelo ouvir. Então o que eu quero que você entenda em nome de Jesus nessa noite: a quem você empresta teu ouvido, domina o teu coração. Cuidado com a quem você anda escutando, cuidado para o que você dá atenção, porque isso pode dominar o teu coração e comprometer o teu milagre, comprometer o teu futuro, comprometer o seu sucesso. Eu não quero ouvir morte, eu não quero ouvir depressão, eu não quero ouvir coisas que vão me tirar do centro e do foco. Eu não nego que existam problemas, eu não nego que existem adversidades, eu só não dou a elas o poder de interferir no meu agir em direção àquilo que eu creio. É isso que você tem que entender. Tem problema aí? Claro que tem. Os ventos estão soprando, gente, e as ondas estão altas, mas eu vou continuar indo em direção àquilo que eu creio. Eu não vou me distrair, eu vou agir conforme eu creio. Versículo 31 diz o seguinte: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu irmão, se com pequena fé ele andou sobre o mar, se a fé desse homem fosse grande, ele voava. Se a fé dele fosse grande, então ele voava. Ele diria: tudo congelado aqui até eu chegar até ele, eu quero passar andando aqui no gelo. E ia acontecer. Jesus vira para aquele homem em Marcos capítulo 9, versículo 21 e 22 e vai dizer: ei, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí Jesus faz uma pergunta para o homem: você crê? E ele diz: eu creio. Mas me ajuda na minha falta de fé. Eu quero ler isso com você antes de continuar com Pedro aqui. Olha bem comigo, Marcos capítulo 9, para que você entenda. Olha bem, 9:22. O homem está dizendo, e muitas vezes ele é lançado no fogo, outras na água para o matar, mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de crença. Não, o homem acreditava que Jesus podia, fato, ele declarou isso aqui no texto, gente. O homem está falando: não, eu creio, só que eu não tenho fé para ir em direção ao que eu acredito. Você crê, meu irmão, que você pode andar por sobre as águas? Creio. Se Jesus aparecesse e falar assim: vem, você crê que você pode ir? Não, se for Jesus, pastor, eu creio. Agora a minha pergunta é: então você crê porque é Jesus, amém? Mas você vai ter fé para dar o primeiro passo? Então o crer é uma coisa e a fé é outra. O homem falou: eu não tenho problema em crer. Eu já ouvi tudo a seu respeito. Você que está aí do outro lado, você já ouviu que Jesus cura de câncer? Você já ouviu falar que Jesus cura AIDS? Você já ouviu falar que Jesus ressuscita? Que Jesus abre porta de emprego? Você já ouviu falar que Jesus faz um monte de coisa? E você diz: pastor, eu creio que Jesus faz.
Agora, eu ter fé para fazer ele agir dessa forma, pastor, é o problema. Então é por isso que a Bíblia está dizendo que a fé é construída, a fé é um processo de construção. Você lembra quando eu falei mais cedo a palavra oman ou aman no hebraico, que é artesão, é construção? A fé tem que ser, não é, tijolinho por tijolinho. Mas ela depende do que você ouve, para quem você empresta o teu ouvido. O texto diz, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Agora, olha aqui, Jesus estava enfrentando a mesma circunstância que Pedro estava enfrentando. Porém, Jesus não se distraiu com o vento. Meu irmão, na outra tempestade que eu falei de manhã, Jesus dormia. E o barco estava indo de um lado para o outro. Pensa comigo, se o barco afunda, Jesus continuava dormindo por sobre a água. Ou eu creio nisso, então eu rasgo a Bíblia. Por isso, só quem crê e pela fé vai em direção ao que crê, pode dormir durante uma tempestade. Só quem dorme durante uma crise no casamento, uma crise na saúde, uma crise financeira, é quem sabe quem está no controle do barco, quem está no controle da vida. Se eu sei que Jesus está no controle da minha vida, então eu já sei qual que é o final. Vai ter onda alta? Vai ter muito vento soprando? Com certeza, mas o final eu conheço, porque aquele que me fez a promessa, ele é fiel para garantir em depósito em meu tesouro até aquele dia. Em Jeremias 1,12 ele declarou: eu velo para que se faça cumprir a minha palavra. Esse homem está dizendo: Senhor, é claro que eu creio que o Senhor pode fazer, eu acredito piamente nisso, mas a minha fé não me faz ir em direção a isso que eu creio. Então me ajuda. Aí Jesus falou: então não faço mais nada por você. Você não tem fé? O primeiro passo para a vitória é admitir. Você pode ir no alcoólatra, no AA, no Alcoólatras Anônimos, Narcóticos Anônimos. A primeira coisa que eles vão perguntar para você é: você é viciado? Não, eu bebo. Então aqui não é para você. A negação do problema não resolve o problema. Você chega lá e diz: não, eu tenho muito problema sério, eu tenho problema sério com a bebida, eu me descontrolo, eu começo e eu não tenho hora de parar. Então aqui é o seu lugar, vem. Quando esse homem diz: Senhor, eu creio que o Senhor pode, eu só não tenho fé para ir em direção a isso. Aí Jesus diz o que para ele? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de a multidão dizer: mas Jesus matou, foi um menino. O pai pediu para o menino ser liberto, Jesus matou. Olha aí. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pedrão estava na mesma circunstância. Vem cá, Pedrão, deixa eu te pegar pela mão aqui, rapaz. Vem cá, vamos voltar para o barco. Meu irmão, esse homem de pequena fé não voltou para o barco no colo de Jesus, não. Voltou andando. Voltou andando. Se você não tem fé para sair da zona que te limita, você nunca experimenta o que é andar por sobre as águas com Jesus segurando sua mão. Se para você, Pedrão fundou, querido, pelo menos o cara andou. Eu não sei se ele andou 2 metros, 5 metros. Me fala na Bíblia, na história da raça humana, quantos mais você viu escrito aqui que andou sobre as águas? Eu só conheço 2, Jesus e Pedro. E outro, voltou para o barco andando. Não voltou nadando, não. E nem no colo de Jesus, carregando Pedro. Vamos voltar, Pedrão. Agora, olha bem. Quanto mais você olhar para a circunstância, então olhar para ela não é legal, eu afundo. Você não deve negar a existência, ok? Mas não dê a ela autoridade que ela não tem sobre a sua vida. Quem tem a palavra final na sua vida é Deus.
Não é o Covid, não é a AIDS, não é o câncer, não é a crise. Tudo pode acontecer por uma vontade permissiva de Deus. Mas eu não vou dar poder para uma situação na qual ela não tem. Quem tem palavra final sobre qualquer coisa na minha vida é Deus. Agora presta atenção, aqui no versículo 31. Provavelmente Pedro poderia voar se a sua fé fosse grande. Por isso é importante saber que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a sua vontade, o seu poder, mesmo você conhecendo quem era Jesus, que era ele que estava andando, mesmo você dominando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode fracassar. Mesmo você tendo domínio das Escrituras, você pode afundar. Porque é o que eu estou vendo aqui. Pode acontecer. Mas Pedro agiu conforme ele creu. Sim ou não? Porque senão nem do barco ele saía. O texto que me chama a atenção demais de Paulo, 2 Coríntios 4,18, ele diz assim, olha, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, são transitórias. Agora as que não se veem, essas são eternas. Então o que Paulo está dizendo? Não preste atenção no problema, na adversidade, na luta. O seu foco não é o problema. O seu foco é quem é Deus nesse negócio. Paulo está dizendo, não preste atenção, não se distraia, porque Satanás vai tentar te distrair. Em Gênesis 3, de 1 milhão de possibilidades que Eva tinha dentro do jardim, ela tem a sua atenção toda voltada para a única coisa que ela não poderia fazer. Agora presta atenção, com tanta coisa para fazer naquele jardim, eu vou prestar atenção agora no papo do diabo, mudando a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir? Eva acreditou no que o diabo contou para ela. Ela acreditou naquele momento que Satanás estava mais preocupado com o bem-estar dela do que o próprio Deus. Por isso ela falou, esse negócio é bom mesmo, hein? Isso é agradável aos olhos, isso é muito bom, eu vou experimentar. Meu irmão, nunca negue uma circunstância. Nunca negue. Pode acontecer, mas fazemos o possível para afetá-la de modo positivo. Eu não nego a situação, mas eu vou afetar ela de forma positiva. Eu vou ser o agente causador da transformação e não da deformação. Eu vou chegar para mudar, eu não vou chegar para complicar, eu não vou chegar para distorcer o negócio. Amém? É isso aqui que eu quero que você entenda, é isso aqui que eu quero que você perceba aqui nessa noite, em nome de Jesus. Na quarta-feira, se Deus quiser, eu quero te falar sobre a fé persistente. Eu te mostrei pela manhã que mesmo você crendo tudo certo, se você não agir em direção ao que você crê, nada acontece. Eu te mostrei aqui agora que essas pessoas ativaram o seu milagre por uma ação. A fé foi desenvolvida dentro delas a partir daquilo que elas ouviram. A mulher do fluxo ouviu muitas pessoas tocando e sendo curadas. Eu te mostrei os 2 cegos que ouviram e seguiram Jesus, porque eles ouviram a fama de Jesus e eles ouviram o que Jesus podia fazer. Eu te mostrei que Pedro ouviu a voz de Jesus quando disse, vem, e ele foi, mas ele se distraiu. Ele começou a observar as circunstâncias e ele começou a afundar. Mas a fé que estava crescendo e sendo desenvolvida em Pedro fez ele andar. Então eu quero que você perceba isso. Fé é agir conforme você crê. A fé precisa de tempo para desenvolver. E, em terceiro lugar,
na quarta-feira, eu vou ministrar para o seu coração. A fé, ela é persistente. Ou você luta, ou você vai com tudo e não desiste, porque até Jesus vai forçar você a parar. Que isso, pastor? Misericórdia, que? A mulher cananeia, Jesus diz para ela: desiste, porque eu não vim trazer o pão dos filhos para dar para cachorrinho. Mas ela disse: mas pelo menos os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou continuar gritando até o Senhor me ouvir. A fé tem que ser persistente. Na quarta-feira, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, eu quero ministrar essa palavra para te abençoar, em nome de Jesus. Mas desenvolva a sua fé e não se permita distrair diante da multidão. Amém? Você pode andar por sobre esses problemas na sua vida.